Uma vez que nós já compreendemos aqui o aspecto perigoso do dinheiro, nós vamos estudar alguns princípios nessa noite para uma boa administração financeira, a partir dos ensinos bíblicos. Primeiro, você não é dono de nada, apenas um administrador. Esse é o primeiro ensino que você precisa ter para compreender a sua relação com o dinheiro, com os bens materiais. Você não é dono de nada. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, diz assim: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. O céu e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela há, toda a matéria-prima existente na terra. Pode pensar o que você quiser. Bauxita, ouro, prata, tudo, madeira, né? Os pinheiros, toda a matéria-prima, tudo que existe nessa terra, pertence ao Senhor. Tudo o que temos pertence a Deus. Ou seja, não temos nada, de fato e verdade. Somos apenas mordomos dos bens de Cristo. Então eu vou dizer uma coisa para você agora. O seu carro não é seu. A sua casa, lá está a escritura no teu nome, mas ela não é sua. Porque a sua vida não é sua. Tudo que você tem em seu nome, na verdade, pertence a Cristo, porque a sua vida pertence a Cristo. E você só está vivendo porque Deus tem te abençoado e agraciado a cada manhã. E é por isso que você vive. Mas você recebeu de Cristo o dever, o direito de administrar tudo isso que Ele tem te confiado. A casa, o carro e todas as demais coisas. Você, na verdade, é o mordomo que administra os bens que Cristo tem confiado a você. De modo que administrando bem ou mal, você vai ter que prestar contas de sua administração. Portanto, a ideia nossa nessas mensagens é que você aprenda para apresentar a Deus uma boa administração. Então essa é a primeira verdade bíblica sobre finanças que eu e você precisamos compreender. Tudo que Deus nos deu nessa vida, dons, oportunidades, habilidade, dinheiro, família, foi nos confiado com o fim de glorificarmos a Ele, Deus. Mas às vezes, quando a gente fala assim, que existimos para glorificar a Deus, parece que fica meio vago. Então eu quero dizer para você, você glorifica a Deus tornando a santidade de Deus visível ao mundo. Então você tem que usar tudo que Deus lhe confiou para fazer com que a santidade de Deus seja vista por meio da sua vida e dos recursos que Ele te deu. Segundo princípio, o seu patrão é Deus. Veja só o que diz o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Preste atenção no final. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Recebereis de quem? Do Senhor.
por que do Senhor? Porque é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Muitos cristãos parecem não entender esta verdade bíblica. Pensam que trabalham para homens, para um patrão humano. Pensando que servem a homens, agem de uma forma, quando então estes homens, o patrão humano ou o supervisor do setor a que ele trabalha, está perto. E aí então, ele parece ser o funcionário do ano. Mas basta, né, que este supervisor se afaste, este patrão humano se afaste, que ele já se torna todo ocioso, né? Negligente para com o serviço. Eu costumo ouvir por aí, e com muita tristeza, que as pessoas dizem a respeito de nós cristãos. Muitas pessoas falam que não gostam de ter cristãos trabalhando com eles porque fazem corpo mole. Aproveitam, né, da boa irmandade. Poxa, afinal de contas, meu patrão é meu irmão em Cristo, então eu não preciso trabalhar. E se esquece de que o verdadeiro patrão é Cristo Jesus. E eu vou te contar uma coisa. Cristo Jesus é o patrão que vê tudo. A todo tempo. Em todo instante. Entenda isso. Porque antes de você servir a homens, você serve a Cristo, em primeiro lugar. E Ele é onipresente por meio do Espírito Santo. E aí vale a pena dizer ainda para você, que a sua promoção profissional, ela não está nas mãos dos seus supervisores ou patrões humanos. Ela está nas mãos do seu verdadeiro patrão, Cristo Jesus. Sirva de todo o seu coração a Cristo. Quando você serve o outro, o próximo, é a Cristo que você serve. É a Cristo que você faz. E quando você não faz, é a Cristo que você deixa de fazer. Bom, agora que nós já sabemos quem é Deus, né? E que Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata, o dono de todos os recursos, nós já sabemos que tudo pertence a Ele, e já entendemos que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro patrão, e não os homens. Então nós vamos verificar qual é o plano de Deus para o dinheiro que Ele nos confiou. Porque aí então nós vamos falar agora da administração propriamente dita. Mas eu precisava primeiro ter esta base por trás. O plano de Deus para o dinheiro que te foi confiado. Tem quatro coisas que Deus espera de você na administração financeira dos recursos que Ele te deu. A primeira é para suprir as necessidades da igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo faz aqui um paralelo entre o modelo de igreja do Antigo Testamento e o modelo de igreja do Novo Testamento. E ele está falando aqui que a igreja do Antigo Testamento, ela supria e sustentava os sacerdotes daquele período, chamados levitas. Os levitas não eram simplesmente o pastor, né? Os levitas exerciam diversas funções, nem eram os músicos também. Nós temos essa tendência sempre de que levita é aquele que canta. Existia sim, né, um grupo também que cantava, mas os levitas carregavam a arca, os levitas eram eles que tinham que
dobrar as cortinas, eram eles que limpavam, os levitas serviam no tabernáculo e no templo das mais diversas formas. Então, era separado para eles, de todas as demais tribos, 10%, e assim eles eram sustentados. E Paulo está fazendo aqui um paralelo, e aí ele está dizendo que da mesma forma que eles eram assim sustentados, também hoje aqueles que vivem da pregação do Evangelho devem ser sustentados pela Igreja de Cristo. Se não fosse o sistema de dízimos, não teríamos pastores, missionários e obreiros de dedicação exclusiva à pregação do Evangelho, presidindo e conduzindo igrejas no cumprimento da missão deixada por Cristo, de fazer discípulo de todas as nações, tribos, raças, línguas. Jesus nunca condenou o dízimo, mas ele condenou o mau uso do dinheiro. Na verdade, e aqui eu falo muito particularmente, eu acredito que Jesus e os apóstolos, eles tinham a expectativa que os cristãos dessem mais do que o dízimo. Eu costumo dizer que o dízimo era o mínimo que Deus estava ensinando para a igreja do Antigo Testamento no serviço. Mas que Deus espera que na nova aliança, cada cristão, ele é chamado para viver de forma superior à antiga aliança. E com certeza, o dízimo faz parte disso. O dízimo é o mínimo que nós devemos devolver para Jesus. O ensino no Novo Testamento é que os cristãos dessem com alegria, com generosidade, com voluntariedade própria. Segundo, Deus nos confiou bens, dinheiro, para que nós possamos também suprir nossas necessidades. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aí não vai ficar indo comer na casa do teu irmão, né? Se não quer trabalhar, né? Aí a Bíblia fala isso. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Triste, né? Mas tem gente que quer ficar comendo do trabalho dos outros. Isso não é uma atitude cristã. Mas o dinheiro também é para suprir nossas necessidades. Com o dinheiro podemos comprar as coisas que precisamos para sobreviver e sustentar nossa família. O apóstolo Paulo está dizendo que com o fruto do nosso trabalho comeremos. Mas o dinheiro também é para nós abençoarmos aqueles que necessitam. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz assim: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O dinheiro dado com sabedoria e amor pode ajudar a aliviar o sofrimento, né, de pessoas que estão passando dificuldades. E nós aprendemos isso também lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm. Quando nós praticamos também a hospitalidade, nós compartilhamos, né, daquilo que nós temos em nossas casas. Digo, ganhar mais não significa que você é mais abençoado do que aquele que ganha menos. Significa que Deus colocou sobre você a responsabilidade de dividir com aqueles que não têm a oportunidade de ganhar mais. O quarto princípio que Deus espera de nós na administração financeira é que nos alegremos. O dinheiro também é para nós nos alegrarmos. É para você curtir a vida, é para você passear, é para você tomar sorvete com seus filhos. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 5, verso 18 e 19. Assim descobri
que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. Então o dinheiro é para você também se divertir. Não é para você só ficar guardando, e esperando um dia que você vai morrer. É para você passear, é para você curtir a família. Não é errado, gente, não é pecado desfrutar do dinheiro, tá? Daquilo que Deus te dá. Mas nós devemos encontrar em tudo isso o equilíbrio para essa administração. Bom, tendo em mente tudo o que falamos, a Bíblia nos apresenta alguns conselhos para administrarmos bem os recursos financeiros confiados a nós por Jesus. Nós vimos as 4 formas que Deus deseja que a gente use o dinheiro. Mas Ele nos dá algumas dicas a respeito do dinheiro, né? Como a gente administrar isso. Então, uma das dicas da palavra de Deus é a seguinte: não faça dívidas. Provérbios 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se você não deseja se tornar escravo da Casas Bahia, da 100, né? Ou até mesmo de um irmão, não pegue nada que você não possa pagar à vista. Não faça dívidas. Quem faz dívidas está se colocando na posição de servo daquele a quem agora ele deve. E se você faz dívida lá com a Casas Bahia, você agora é um servo das Casas Bahia. Você precisa trabalhar para Casas Bahia. E eles vão ficar muito felizes. Eles querem que você pegue cada vez mais parcelado, porque tem juros. Eles querem que, em vez de você comprar um carro à vista, que você possa comprar, você vai lá e compra um carro que você possa ficar devendo uns 30 mil para eles. Eles querem isso, porque eles querem ganhar nos juros, eles querem que você fique anos pagando, sendo escravo deles. Portanto, tome cuidado ao fazer empréstimos de financiamento, principalmente a longo prazo. Busque sempre comprar à vista. Isso é uma coisa que eu e a Silvana sempre cuidamos. Se precisar ficar um mês sem geladeira, eu vou ficar um mês sem geladeira, mas eu vou juntar o dinheiro até a hora que eu tiver o dinheiro para ir lá e comprar à vista. Não devo nada a ninguém. Bom, cartão de crédito. Hoje de manhã a Regina falou aqui, né? Joga fora. Joga fora. A não ser que você seja muito controlado com as suas contas e com o seu impulso de gastar. E aí sim o cartão de crédito pode ser um benefício, pode te dar milhas de viagem, né? Você pode até para a Disney lá com cartão de crédito, mas se você não tem isso, joga fora, porque ele vai te derrubar. Outro princípio que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, nunca deixe de pagar suas contas. Não faça dívida. Você fez a dívida? Nunca deixe de pagar suas contas. Pague. Nunca assuma obrigações financeiras que você não possa arcar. Nunca deixe de pagar suas dívidas. E quando você assume obrigações financeiras a longo prazo, o futuro não está no teu controle. Você está colocando em risco tudo aquilo que você construiu já. Porque se você ficar desempregado, passar por uma situação, uma enfermidade muito grave, talvez você não vai mais conseguir cobrir aquilo, você vai entrar em colapso financeiro.
Por isso que eu digo, compre, se possível, tudo à vista. Segure, retenha, espere, passa apertado, a cama está precisando ser nova, trocada, o colchão, mas espera você ter o dinheiro para chegar lá e comprar à vista. E quando for comprar à vista, você pede um desconto, porque você está pagando à vista. Fala, eu quero negociar esse negócio aqui. Veja o que diz o Salmo 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Isto é, eles não pagam a conta. Mas os justos dão com generosidade. Infelizmente, muitos cristãos têm se comportado como ímpio. Não paga suas contas. E dessa forma envergonham o nome de Jesus. Mau testemunho. Outro princípio que a Bíblia nos ensina: faça uma planilha de orçamento. Aprenda a fazer uma planilha de orçamento. Ainda que ela seja simples, básica, mas aprenda a fazer isso. Você não vai encontrar na Bíblia palavras escritas lá, planilhas de orçamento. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar ensino a respeito disso. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado é aquele que não faz a planilha, ele nem sabe quanto ele tem, não sabe o que gastou, para onde vai, e aí quando ele vê, furou tudo, estourou, já era. Já era. Aprenda a fazer uma planilha. O próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, dizendo aos seus discípulos, ele fala as seguintes palavras, que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 28. Ele estava dizendo aos discípulos: se vocês querem me seguir, avalie bem a decisão de vocês. Pensem no que vocês vão decidir. Porque eu não tenho onde encostar a cabeça. Aqueles que me seguirão serão perseguidos. E aí ele diz para eles o seguinte: pensem bem. E aí ele usa uma linguagem metafórica. Ele diz assim: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus estava ensinando a se planejar, a fazer um planejamento. Então eu quero mostrar para vocês uma planilha, para que vocês possam, dessa forma, rapidamente aqui, fazer isso. Se você não tem esse hábito, não dá para mim fazer aqui uma planilha toda extensa, grande, mas é só para que você possa olhar aqui e fazer. Toda planilha precisa ter entrada e saídas. Você não pode viver sem uma planilha. Faça isso. Veja tudo que entra, tudo que é entrada, é aquilo que você recebe. O salário do seu marido, o salário da esposa, a pensão, aluguéis, não sei, o que você tiver que entra, você recebe, você coloca lá, entradas. E você vai somar e você vai ter lá o total de entradas. Depois você coloca saídas. Então você vai ver tudo quanto você gasta. Aí você coloca lá o teu dízimo. Porque o dízimo é a primazia. Aqueles que realmente confiam no Senhor, a primeira coisa que ele faz é entregar o dízimo. Porque ele sabe que as demais coisas Deus suprirá. Você fez, junto com a igreja, um compromisso missionário. Coloca lá, você tem um compromisso. Do valor que você receba, não importa. Se é R$500, se é 1.000, se é 2.000. Tira um valor para uma poupança. Aprenda a fazer isso. Nem que seja R$10. Mas você coloca lá. Porque se uma hora passar um apuro, uma enfermidade, você precisar comprar um remédio, eu não tenho dinheiro para nada, eu tenho uma poupança lá, eu vou usar nesse momento. Faz lá uma poupança. E, enfim, você vai descrevendo depois aí, mercado, água, luz, escola, tudo que você, a feira, você vai descrevendo. Não daria para me mostrar tudo aqui. Agora, o importante é que o teu total de saída seja menor que o total de entrada. Isso é importantíssimo, viu? Se o total de saída
estiver maior que o total de entrada, você vai ter que fazer cortes do teu orçamento. Aí você vai olhar para essa planilha e vai falar, bom, o que eu posso tirar? A esposa? Não. Não. Ou a esposa, né, vai dizer, não, tirar o marido? Também não. Vamos sentar juntos e vamos ver o que podemos tirar. De repente, nós estamos pagando lá sei lá, canal desses aí, né, TV a cabo. Poxa, não é uma coisa essencial, vamos tirar, vamos cortando coisas. Mas o total de saídas sempre tem que ser menor que o total de entradas. Então, faça isso, aprenda a fazer isso. E, por fim, eu quero dizer aqui o último princípio. Lance seu pão sobre as águas. Olha só que palavra bonita de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Você já pensou nesse texto? Você sabe o que é essa palavra? Essa palavra aqui, na verdade, é a lei da semeadura. Lança o teu pão sobre as águas. Em vez de você comer o pão e ficar sem, lança sobre as águas, você vai engordar os peixinhos. Depois de muitos dias, quando você precisar, os peixinhos estão barrigudinhos, você vai lá e pesca. É o que o texto está querendo ensinar para nós. Lance o seu pão sobre as águas. Sabe? Abençoe pessoas, abençoe vidas, divida o seu pão. Lança sobre aqueles que estão ao seu redor, próximo a você, e no dia que você precisar do pão, eles vão estender as mãos para você e vão te ajudar. Entendeu? É esse o princípio, é o princípio da semeadura. E se você for ruim de pescaria, Deus vai prover alguém para te ajudar a pescar. Mas Deus sempre proverá aquilo que você precisar. E eu quero concluir então e dizer para vocês agora as palavras finais. Deus é o Senhor de todas as coisas. O Senhor da sua vida. Nada existiria se não fosse por sua vontade. Você não existiria se não fosse pela vontade de Deus. Deus desejou sua existência. Deus ama você. E Ele deseja que você viva bem. E é por isso que Deus gastou tantas palavras e ensinos a respeito de finanças. Para que tudo te vá bem. Aplique-os em sua vida financeira. E você será bem-sucedido. Use o dinheiro de forma correta. Não permita que o dinheiro escravize o seu coração. Faça dele instrumento em suas mãos. E não se torne instrumento dele. O dinheiro pode ser uma bênção. O dinheiro pode ser uma bênção. Para a sua vida, para a sua família, para aqueles que te cercam. E através dele, você glorificar o nome de Deus. Portanto, guarde o seu coração. E seja fiel nos dízimos e ofertas. Pois Deus os estabeleceu para que você possa medir onde está depositada a sua fé. Os dízimos e as ofertas que Deus pede a você, não é porque Ele precisa, mas é para que você possa ver aonde verdadeiramente está o seu coração, aonde está a sua fé. Porque aonde estiver sua fé, ali está o seu Deus. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu Deus. Sirva Jesus de todo o seu coração. Que Deus te faça próspero. E que você possa santificá-lo na sua prosperidade.